Deixa eu só explicar aqui. Eu já vi aqui no chat aqui uma mensagem, por exemplo, do Machado. Esquece, Mauro. O Felipe Luiz sabe muito mais do que você da base. Tem que ter humildade. Se não coloca é porque não tem condições. Machado, raciocina um pouquinho, tá? Faça um esforço. Você consegue pensar, tá? Faça um esforço. O que eu estou dizendo não é que o Felipe Luiz não sabe avaliar os jogadores, porra. O que eu estou dizendo é que o fato dos jogadores irem mal não significa que eles não possam ser profissionais. Alguns talvez do Flamengo, outros não. Tá? É isso que eu estou dizendo. Ou seja, quando você e outros condenam os jogadores que não podem nem ser profissionais, isso é uma coisa covarde. Com meninos, cara. Talvez não jogue no Flamengo, mas jogue em outros clubes. Talvez um deles estoure depois. Esse goleiro que o Flamengo está trazendo agora, ele era do Botafogo. Foi aparecer no Gil Vicente. E o Flamengo foi buscar. Fala, nação rubro-negra. Mauro César sai em defesa dos garotos do Nil, sai em defesa do Flamengo Sub-20, critica parte da torcida do Flamengo. É o que eu falei em outro vídeo aqui no canal. A galera está pegando muito pesado. Vamos dar uma olhadinha aí no que o Mauro César falou. Ele falou também sobre a possibilidade do Flamengo disputar esse quadrangular de rebaixamento do Campeonato Carioca. Créditos aí na descrição, S1 Live. Sem mais delongas, vamos ver aí o que o Mauro César comentou a respeito dessa fase do Flamengo. Dois grupos de 6, né? Jogando um grupo contra o outro. Ou seja, o Flamengo está jogando contra os clubes do outro grupo. Ele não enfrenta times como o Botafogo, que estão na chave do Flamengo. Então você faz esses 6 jogos. Os 4 melhores de cada grupo vão para as quartas de final, que vai ser disputado em jogo único. Aí das quartas de final, os vencedores jogam as semifinais. Jogos de ida e volta. Tá? Final em jogo único. Atenção. Vamos lá. Vamos fazer as continhas. 6 jogos agora. Aí você vai para a quarta de final. Um jogo. Então são 7 jogos. Aí você vai para a semifinal. Avançou. Mais 2 jogos. 9 jogos. Final em jogo único. 10 jogos. Correto? Então o máximo que você vai fazer são 10 jogos. Tá? Se o Flamengo não for um dos 4 melhores, ele vai jogar o torneio da morte, que é o grupo X no regulamento, contra os outros 3 piores, ou seja, quinto e sexto do grupo A, quinto e sexto do grupo B. Hoje seria ali Sampaio Corrêa, Portuguesa, Maricá e Flamengo, certo? Os 4 piores. Então você imagina o Flamengo fazendo esse torneio para ver quem vai ser rebaixado. Um vai cair. Mas esse torneio de 4 equipes, ele tem jogos de ida e volta, todos contra todos. Então são 6 jogos. Ou seja, não se classificar faz o Flamengo sair de uma realidade de no máximo 10 jogos do Carioca, para ser campeão, por exemplo, para fazer 12 jogos para não ser rebaixado. E você não pode botar o Sub-20 nesse torneio, senão está arriscado a ser rebaixado. Em suma, um problemaço. É um problema. O que aconteceu ontem? Ontem eu apurei que o departamento de futebol aguardava a volta do presidente do clube, que estava viajando de férias, para que ele assumisse a posição. Eu até falei, certo, porque é uma decisão institucional. Eu acho que definir o estadual como prioridade ou não. Mas o BAP chegou, e a informação que eu tenho é que ele não vai se envolver, partindo de um princípio que eu raciocinei e também não acho errado, não. Que vocês montaram o planejamento, vocês são o departamento de futebol, então vocês é que tem que encontrar uma solução. Porque eu fiquei refletindo a respeito disso antes agora da nossa live, eu pensei, de fato, né? O que ele tinha que fazer, ele já fez. Que é deixar claro, o Carioca não é o mais importante. O mais importante, está muito claro, né? Como ele, lá no início da gestão dele, ficou claro que a Copa do Brasil não era mais importante do que a Série A e que a Libertadores. Então isso já está claro. E o planejamento do departamento de futebol envolve, tá? Alguém vai dizer, você mudou de opinião de ontem? Mudei de opinião, sim. Eu não sou nenhuma anta intransigente que não mudou de opinião. E aí eu pensei no seguinte, isso que o André falou ontem, que eu falei agora também, de quem foi a estratégia que levou também o Flamengo a perder 8 dos 9 pontos possíveis nessas 3 rodadas? Foi do departamento de futebol. O Bruno Pivetti é do departamento de futebol. O chefe dele é o José Boto. E o Felipe Luiz, como técnico do profissional, poderia, ou deveria, aí vai da opinião de cada um, até interferir. Porque é ele que vai segurar essa bucha, que vai ter uma hora que ele vai ter que entrar em campo. Então, tudo isso aí, de fato, é responsabilidade do departamento chefiado pelo Boto, que tem o Felipe Luiz, tem o Bruno Pivetti e tem os atletas e outros profissionais. Então, o BAP está devolvendo a bola, gente. Tipo, não, eu não vou interferir. Ele não vai falar isso, tá? A informação que eu porei aqui, agora para amanhã ele já deixou isso claro, não. E já alertou, são 2 jogos a mais, que é uma coisa que a gente vem falando já desde sábado. São 2 jogos a mais. São 2 jogos a mais, se você for jogar o torneio da morte. E assim, se o Flamengo jogar jogo único nas quartas e for eliminado, o Flamengo terá feito só 7 jogos no estadual.
Veja bem, ele é eliminado, é ruim ser eliminado, mas em compensação ele ganha datas livres, né? Para se dedicar ao Brasileirão. Se ele for para o torneio da morte, ele vai jogar 12 partidas. São 5 a mais, né? Do que ele vai jogar se ele avançar e cair na fase seguinte. Então, jogar esse torneio é péssimo. Porque você não pode botar o sub-20 sob o risco de ele ser de novo derrotado e ficar em último e ser rebaixado. Então, é um problema. O planejamento, eu não acho que ele foi errado. Eu acho que o problema foi realmente o desempenho da base. Mas eu acho que depois do que vimos no primeiro jogo, no segundo, para o terceiro, alguma coisa poderia ter sido feita. E aí eu acho que é a hora, sim, de entrar o Boto em ação, interferir, conversando com o técnico e o próprio Felipe. Trazer o Felipe. Como para quarta-feira. Se for o Bruno Pivetti à beira do campo, como está previsto, alguém acha que ele tem que... deixa o Pivetti... Não, tem que ter uma conversa antes. Montar uma estratégia junto. Sim, sim. Mas a interferência, sim. É uma interferência, sim, porque quem está jogando é o profissional. É o sub-20 representando o profissional. Não é o sub-20 jogando a Copa do Brasil sub-20, o Brasileiro sub-20, o Carioca sub-20. É jogando o campeonato de profissionais do Rio de Janeiro. Então, acho que podem, sim, e devem interferir, que eu falo, é conversar, discutir, melhor estratégia, o que fazer. O Pivetti vai trabalhar à beira do campo, mas não teve a história do Micali com o Tite na Olimpíada, lembra disso? Os Jogos Olímpicos no Brasil? Teve uma hora que o Tite foi lá conversar, né? Não, mas o Micali que escalou, sim, mas o Tite falou alguma coisa para ele, ou não falou? Foi lá perguntar para ele qual série que ele está assistindo, que comida, qual o prato predileto do Micali, ou se ele gosta de vinho? Não, foi falar do jogo. O Brasil ganhou a tal medalha, né? Sonhado, medalha. Então é isso, eu acho que o que está acontecendo é, ontem, o que veio para mim do departamento de futebol foi, não, o presidente vai chegar e tal, ele vai decidir. O presidente falou, não, a decisão é deles, eu não vou interferir nisso. Porque já está claro que o Carioca não é importante. Mas não ser importante significa que o Flamengo, não ganhando o Campeonato Estadual do Rio, não vai ter crise. Mas isso é diferente de jogar o torneio da morte para não ser rebaixado. Esse é o ponto. Se classificar entre os 4 e cair, aconteceu, caiu, é jogo único, né? Pode acontecer. Jogo único, perde nos pênaltis, de repente você não vai nem com força máxima, que você está preocupado com o Brasileirão, Supercopa, Recopa Sul-Americana, torneios que o Flamengo vai jogar agora até o final de fevereiro, né? Então, a coisa agora está de novo, está voltando para o departamento de futebol resolver. E aí cresce, né, o que se comenta lá dentro, que aumenta a possibilidade de uma mudança, um ajuste do planejamento. É isso aí, galera, concordo basicamente tudo que o Mauro falou aí. Realmente é uma vergonha para o Flamengo disputar, se for o caso, disputar esse quadrangular, e vai ser ruim para o calendário, né? Vai ser muito, mas muito ruim para o calendário do mais querido. E tem produtos também na descrição aí, camisas do Flamengo. Tem a camisa do Flamengo de 2026, a nova camisa do Flamengo, que está linda. O novo manto está espetacular, é só clicar nos links aí da descrição marcados que você recebe esses produtos na sua residência. Clique nos produtos e faça a sua compra. Agora o Mauro falando sobre essa questão aí da cobrança. Muita gente batendo e batendo firme nos garotos. Tem até piadas aí na internet dizendo que os garotos, nenhum deles vão conseguir chegar no profissional e podem colocar seus currículos no atacadão. Enfim, um monte de piada aí na web. E o Mauro criticou essa parte da torcida do Flamengo. Deixa eu só explicar. Eu já vi aqui no chat aqui uma mensagem, por exemplo, do Machado. Esquece, Mauro. O Felipe Luiz sabe muito mais do que você da base. Tem que ter humildade. Se não coloca é porque não tem condições. O Machado, raciocina um pouquinho, tá? Faça um esforço. Você consegue pensar. Tá? Faça um esforço. O que eu estou dizendo não é que o Felipe Luiz não sabe avaliar os jogadores, porra. O que eu estou dizendo é que o fato dos jogadores irem mal não significa que eles não possam ser profissionais. Alguns talvez do Flamengo, outros não. Tá? É isso que eu estou dizendo. Ou seja, quando você e outros condenam os jogadores a que não podem nem ser profissionais, isso é uma coisa covarde. Com meninos, cara. Que talvez não jogue no Flamengo, mas jogue em outros clubes. Talvez um deles estoure depois. Esse goleiro que o Flamengo está trazendo agora, ele era do Botafogo. Foi aparecer no Gil Vicente. E o Flamengo foi buscar. O Gaúcho, o Flamengo dispensou. Depois foi buscar para o lugar do Bebeto, para ser centroavante do Flamengo. O Nunes, o Flamengo dispensou e virou artilheiro das decisões. Eu acho que você não sabe nada de futebol, está aí escrevendo bobagem. Eu não falei sobre isso. Eu não estou questionando, Felipe, o não aproveitamento. Eu estou dizendo que esses meninos podem ser profissionais amanhã, porque pode se recuperar, e eles estão numa fogueira. Agora, eles também têm culpa, não estão jogando nada, eles podem jogar mais. Tinham que jogar mais. Os erros individuais cometidos são graves, a estratégia do técnico é ingênua. Ingênua. O Flamengo quer jogar como? O André falou disso no final de semana, quer jogar propondo o jogo, pressionando alto. Não dá com essa molecada contra um time de cobra criada, você não vai arrumar nada. E é o que está acontecendo. Tem várias coisas erradas.
Mas não é para condenar, ninguém é aproveitável. Não, talvez você tenha ali um, dois que possam ser aproveitados num outro cenário, porque é completamente diferente. Você tem exemplos aqui. Você pegar um jogador jovem, colocar num time profissional e adaptá-lo, né, prepará-lo, e você pegar um grupo de jogadores e colocar, não contra outro grupo de jovens, mas um grupo de jogadores experientes, porque a Portuguesa, o Bangu, o Volta Redonda estava jogando a Série B, gente, até outro dia. Tem jogador do Volta Redonda aí que estava jogando até outro dia contra os times que subiram. Estavam jogando contra os times que subiram, que vão enfrentar o Flamengo na Série A. E que podem tirar os pontos do Flamengo. O Fortaleza, que foi para a Série B, ganhou do Flamengo. Já esqueceram? O Sport, que foi a lanterna, o Flamengo com o time misto, chegou a estar perdendo de 1-0 para o Sport. O Grêmio perdeu para o Sport em casa. Então, esse time que o Flamengo tomou de 3-0 jogava contra o time Cruzeiro empatou com o Sport no Mineirão. Em casa, o Cruzeiro. Então você põe esses caras que são jogadores mais experientes, um time que vinha jogando uma segunda divisão nacional, para jogar contra o garoto. O menino lá, o Ryan, lá, que veio da base, né? Tem 17 anos. Nasceu, sei lá, 2008. Rian Roberto tem 17 anos, nasceu, sei lá, 2008, 2009. Caramba, gente. Estamos falando de jogador que nasceu quando o Paquetá. Quando o Adriano estava no São Paulo, depois veio para o Flamengo, que foi o campeão brasileiro. 2008, nasceu naquela época. Tem um jogador que nasceu meses antes do Flamengo ganhar o brasileiro em 2009. Era criança outro dia, cara, jogando contra adulto. Aí vocês acham que ninguém serve? Não estou falando do Felipe Luiz. Nem citei o nome dele. Estou falando que são jogadores jovens que não podem ser rotulados, todos eles, como jogadores incapazes que não vão virar nada. É até covarde tratar dessa maneira, na minha opinião. A crítica pontual às atuações eu também faço. Perder bola dominada, como perderam dos 2 gols do Bangu. Contra a Portuguesa, o Flamengo podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. O Alaciano, que foi vendido, perdeu 2 gols que não pode perder. Se faz 2-0 ali, o jogo tem outro rumo. E contra o Volta Redonda, uma expulsão no começo. E o time tomando contra-ataque, cara. Entra também o técnico aí. Estratégia ingênua. E tem gente dentro do departamento de futebol do Flamengo que também tem essa opinião, tá? Eu não vou dizer aqui quem, mas tem essa opinião também. Que o time do Flamengo foi ingênuo nessas partidas. O André fala muito sobre isso. Tem que jogar sempre apertando a divisão. Não. Você tem que se adequar à situação. E o Felipe faz isso, tá? Já que você citou o Felipe, faz isso. Fez contra o Racing e fez contra o Corinthians com um homem a menos. E contra o Palmeiras no Brasileiro do ano passado, quando o Palmeiras foi jogar no campo do Flamengo, beleza, veio jogar aqui. Jogou em transição, Pedro acabou com o jogo, fez 3 gols no primeiro tempo e venceu o jogo. Não foi? Ou já esqueceu? Então não estou citando o Felipe, não estou colocando a variação do Felipe em dúvida. Pelo contrário. O que eu acho que o Felipe errou foi bancar que o reserva imediato do trio de zagueiros, vou chamar de trio, Léo e Danilo, era o João Vitor, e quando o João Vitor entrou, claramente ele não estava pronto. Essa avaliação cabe a ele. Perceber se o menino está pronto ou não para assumir a bucha de entrar num jogo importante. O garoto entrou claramente sem a maturidade necessária para enfrentar aquele desafio. Aí jogou mal contra o Sport, ainda teve que fazer a cobertura do Emerson Royal, que é um castigo, né? Contra o Sport, e depois cometeu aquele erro que foi amplificado por um erro muito maior cometido pelo experiente goleiro Agostinho Rossi, que foi o gol da derrota para o Fluminense. Ali eu acho que o Felipe erra. Agora ele acerta, por exemplo, quando ele banca o Everton Araújo, o garoto cresce. Há algum tempo o Everton Araújo era bagre. Agora o pessoal, que bonitinho, ele joga bem. Eu também critiquei quando ele errou. Mas nunca vou condenar um garoto de 18, 19, 20 anos que não pode ser profissional. Talvez não seja para o Flamengo, mas pode ser para outras equipes. Então esses garotos que estão ali, se todos eles conseguirem virar jogador do Volta Redonda no futuro, parte deles, que bom, eles terão conseguido realizar o sonho de serem atletas profissionais de futebol. Agora, o que está acontecendo, que eu vejo, é muita gente já dizendo que ninguém presta. Não é assim. Não é assim. Eu acho que aí tem erro do técnico, erro de estratégia, qualidade, de fato, de alguns jogadores que está aquém, né? E alguns ali que podem ter mais qualidade. O Guilherme é ruim. Vocês acham que o Guilherme não joga nada? O Guilherme não pode virar um atleta de futebol? Agora, pega o Guilherme e coloca. Vamos imaginar o seguinte, tá? Prepara o Guilherme, treina o Guilherme, um dia ele entra para jogar ali na função dele, no profissional. Com o Carrascal pela direita, ele mais por dentro, o Samuel Lino na esquerda, o Pedro de centroavante, o Jorginho no meio campo ali do lado do Eric Pulga, o Alexandre pela esquerda, o Varela na direita, e ele no meio, no lugar do Arrascaeta. Pode ser que ele consiga se destacar. Não como Arrascaeta, mas ele pode dar conta do recado. Por que não? Se for treinado, preparado, sabe, e tiver confiança, talvez ele funcione. Porque é completamente diferente, amigo. É um jogo coletivo. E você jogar do lado dos caras que são experientes, são os feras, é diferente se jogar no meio de outros meninos inexperientes, num time com uma estratégia ruim para o contexto, contra uma equipe profissional mais madura. É isso que eu estou dizendo. Eu estou saindo aqui em defesa do direito dos garotos lutarem pelo seu espaço no futebol.
e não serem condenados porque fica atrás do computador ou no celular, já rotulando como bagre, como eu falo sempre. Essas pessoas devem ser profissionais nas suas áreas de trabalho, assim, impecáveis. Quando eram jovens, não erravam, sabe? Não cometiam nenhum deslize, não hesitavam, nasceram perfeitos, são perfeitos, né? São arrogantes, na verdade. Essa é a Nação Rubro-Negro que eu falei em outro vídeo. Mauro aqui, ó, palmas para o Mauro César. Falei em outro vídeo, vamos criticar, mas vamos criticar algo que não afete de fato a carreira desses garotos. Cara, é sub-20 contra profissional. Vamos relevar essa situação. Sub-20 contra sub-20 é uma coisa, sub-20 contra profissional, por mais que sejam profissionais aí de times do Campeonato Carioca, mesmo assim, esses times têm jogadores experientes, têm jogadores com mais rodagem, que sabem se posicionar taticamente melhor do que um moleque de 17, 18 anos que sabe tomar uma decisão melhor do que um moleque novo. É isso aí, Nação Rubro-Negra. Comente aí o que vocês acharam desse vídeo, deste conteúdo. Concorda ou não com o Mauro? Concorda ou não com a nossa visão, com a minha opinião? É só fazer um comentário a respeito deste vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com mais 2 vídeos aí de sugestão. Saudações rubro-negras e até a próxima!